Continuação da narrativa, Proêmio, parte 3. Alguns esclarecimentos adicionais podem, contudo, ser úteis ao estudante. Herbert Spencer ultimamente modificou seu agnosticismo ao ponto de afirmar que a natureza da causa primeira, que o ocultista faz derivar com mais lógica da causa sem causa, o eterno, o incognoscível, pode ser essencialmente a mesma que a da consciência que reside dentro de nós, em uma palavra, que a realidade impessoal que interpreta o cosmo é o puro número do pensamento. Observação número 22. Primeira é a palavra que pressupõe necessariamente algo que foi primeiro a aparecer. O primeiro no tempo, no espaço e na categoria, e, portanto, algo finito e condicionado. Assim, o ocultismo oriental chama o todo absoluto a causa una, e sem causa a raiz sem raiz. E aplica o nome primeira causa ao logos, no sentido que Platão dá a este vocábulo. Fim da observação número 22. Continuação da narrativa. Este passo à frente o leva bem perto do princípio esotérico e vedantino. Observação número 23. Vejam-se as 4 eruditas conferências de T. Subba Rao sobre Bhagavad Gita, em A Teosofia, de fevereiro de 1887. Fim da observação número 23. Continuação da narrativa. Para Brahman, a realidade una, o absoluto, é o campo da consciência absoluta, vale dizer, daquela essência que está fora de toda relação com a existência condicionada, e cuja existência consciente é um símbolo condicionado. Mas logo que saímos, em pensamento, desta negação absoluta para nós, surge o dualismo no contraste entre o espírito ou consciência e a matéria, entre o sujeito e o objeto. O espírito ou consciência e a matéria devem ser, no entanto, considerados não como realidades independentes, mas como duas facetas ou aspectos do absoluto para Brahman, que constituem a base do ser condicionado, seja subjetivo ou objetivo. Se considerarmos essa tríade metafísica como a raiz de que procede toda a manifestação, o grande sopro assume o caráter de ideação pré-cósmica. É a fons et origo da força e da toda consciência individual. E de onde promana a inteligência que preside o vasto plano da evolução cósmica. Por outra parte, a substância raiz pré-cósmica, Mula Prakrit, é o aspecto do absoluto que serve de substratum a todos os planos objetivos da natureza. Assim como a ideação pré-cósmica é a raiz de toda a consciência individual, assim também a substância pré-cósmica é a substratum da matéria nos seus diversos graus de manifestação. Daí resulta que o contraste desses dois aspectos do absoluto é essencial para a existência no universo manifestado. Isolada da substância cósmica, a ideação cósmica não poderia manifestar-se como consciência individual, pois só por meio de um veículo, upadhi, de matéria, é que a consciência emerge como eu sou eu, sendo necessária uma base física para concentrar um raio
da mente universal, a certo grau de complexidade. E por sua vez separada da ideação cósmica, a substância cósmica não passaria de uma abstração vazia, e nenhuma manifestação de consciência poderia surgir. O universo manifestado acha-se, portanto, informado pela dualidade que vem a ser a essência mesma de sua existência como manifestação. Mas assim como os polos opostos de sujeito e objeto, do espírito e matéria, não são mais que aspectos da unidade una, que é a sua síntese, assim também no universo manifestado existe algo que une o espírito à matéria, o sujeito ao objeto. Esse algo, que a especulação ocidental presentemente desconhece, é chamado de Forá pelos ocultistas. É a ponte por meio da qual as ideias existentes no pensamento divino passam a imprimir-se sobre a substância cósmica como lei da natureza. Foá é, assim, a energia dinâmica da ideação cósmica, ou então, encarado sob outro aspecto, é o médium inteligente, o poder diretor de toda manifestação, o pensamento divino, transmitido e manifestado por intermédio dos Dayan Korans, os arquitetos do mundo visível. Observação número 24. Os arcanjos, serafins, etc., da teologia cristã. Fim da observação 24. Continuação da narrativa. Assim, do espírito ou ideação cósmica provém a nossa consciência, da substância cósmica os diversos veículos em que esta consciência se individualiza e chega ao eu, a consciência de si mesma, ou reflexiva. Enquanto Forá, em suas manifestações várias, é o elo misterioso que une o espírito à matéria, o princípio animador que eletriza cada átomo para dar-lhe vida. O seguinte resumo dará ao leitor uma noção mais clara. Número 1. O absoluto. O Parabrahman dos Vedantinos, ou a realidade una, Sat, que é, como disse Hegel, ao mesmo tempo absoluto ser e não ser. Número 2. O primeiro Logos, o impessoal e em filosofia não manifestado, o Logos precursor do manifestado. É a causa primeira, o inconsciente dos panteístas europeus. Número 3. O segundo Logos, espírito-matéria, vida, o espírito dos universos, Purusha e para Prakriti. Número 4. O terceiro Logos, a ideação cósmica, Mahat ou inteligência, a alma universal do mundo, o número cósmico da matéria, a base das operações inteligentes da natureza, também chamados Mahabudhi. A realidade una, seus aspectos duais no universo condicionado. Observação número 25. Estes três logos subjetivos não devem ser confundidos com os três logos objetivos da manifestação, quando o terceiro logos subjetivo se converte no primeiro logos objetivo criador, a mente universal, Mahat, impregnado todas as coisas com os atributos da inteligência. Veja-se isso na Estudo da Consciência, de N. Besant, na seção Origens,
nota da edição de Adyar, volume 1, página 82 de 1938. Fim da observação número 25. Continuação da narrativa. A doutrina secreta afirma, além disso, segunda parte, a eternidade do universo in toto, como plano sem limites, periodicamente, cenário de universos inumeráveis manifestando-se e desaparecendo constantemente, chamados as estrelas que se manifestam e as centelhas da eternidade. A eternidade do peregrino é como um abrir e fechar de olhos da existência por si mesma. Segundo o livro de Dzian, o aparecimento e o desaparecimento de mundos são como o fluxo e o refluxo periódico das marés. Observação número 26. Peregrino é o nome dado à nossa mônada, os dois em um, durante seu ciclo de encarnações. É o único principal imortal e eterno que existe em nós, sendo uma parcela indivisível do todo integral, o Espírito Universal, de que emana e em que é absorvida no final do ciclo. Quando se diz que emana do Espírito Uno, una-se de uma expressão tosca e incorreta por falta de palavras adequadas. Os Vedantinos a chamam Sutratma, alma-fio. Suas explicações, no entanto, diferem algo das dos ocultistas. Cabe aos Vedantinos explicar a diferença. Veja-se o volume 2, parte 2, Dias e Noites de Brahma. Fim da observação número 26. Continuação da narrativa. Este segundo acerto da doutrina secreta é a universalidade absoluta daquela lei de periodicidade de fluxo e refluxo, de crescimento e decadência, que a ciência física tem observado e registrado em todos os departamentos da natureza. Alternativas tais como dia e noite, vida e morte, sono e vigília, são fatos tão comuns, tão perfeitamente universais e sem exceção, que será fácil compreender por que divisamos nelas umas das leis absolutamente fundamentais do universo. Ensina também a doutrina secreta, parte 3, a identidade fundamental de todas as almas com a alma suprema universal, sendo esta última um aspecto da raiz desconhecida, e a peregrinação obrigatória para todas as almas centelhas daquela alma suprema, através dos ciclos de encarnações ou de necessidade durante todo este período. Em outras palavras, nenhum Buddha puramente espiritual, alma divina, pode ser uma existência consciente independente antes que a centelha emanada da existência pura do sexto princípio universal, ou seja, da alma suprema, haja passado por todas as formas elementais pertencentes ao mundo fenomenal do Manvantara e adquirido a individualidade primeiro por impulso natural e depois à custa dos próprios esforços conscientemente dirigidos e regulados pelo karma, escalando assim todos os graus da inteligência, desde o humanas inferior até o humanas superior, desde o mineral e a planta do arcanjo mais sublime, Dhyani Buddha. A doutrina axial da filosofia esotérica não admite a outorga de privilégios nem de dons especiais ao homem, salvo aqueles que forem conquistados pelo próprio ego com o seu esforço e mérito pessoal ao longo de uma série de metempsicoses e reencarnações.
Por isso, dizem os hindus que o universo é Brahma e Brahma, porque Brahman está em todo o átomo do universo, sendo os 6 princípios da natureza a expressão ou os aspectos vários e diferenciados do sétimo e uno, a realidade única do universo, seja cósmico ou microcósmico, e ainda porque há permutações psíquicas, espirituais e físicas do sexto Brahma, o veículo de Brahman, no plano de manifestação e da força, são consideradas por antifrase metafísica, ilusórias e mayavícas. Embora a raiz de todos os átomos individualmente e de todas as formas coletivamente seja o sétimo princípio ou a realidade una, em sua aparência manifestada, fenomenal e temporária, tudo isso não é senão uma ilusão efêmera dos nossos sentidos. Observação número 27. Veremos isso no volume 2, parte 3, Deuses, Mônadas e Átomos. Fim da observação 27. Continuação da narrativa. Em seu modo de ser absoluto, o princípio uno, sob os seus 2 aspectos, para Brahman e Mula Prakriti, não tem sexo, é incondicionado e eterno. Sua emanação, manvantarica, periódica ou irradiação primária, é também una, andrógena e finita em seu aspecto fenomenal. Quando, por sua vez, a emanação irradia, todos os seus raios são igualmente andrógenos, convertendo-se nos princípios masculino e feminino em seu aspecto inferiores. Depois de uma pralaya, quer seja o grande pralaya ou o pralaya menor, deixando este último os mundos de statu quo. Observação número 28. Não são os organismos físicos, e muito menos os seus princípios psíquicos, o que permanece em status quo durante os grandes pralayas cósmicos ou mesmo solares, e sim unicamente suas fotografias akáshicas ou astrais. Mas durante os pralayas menores, os planetas, uma vez envolvidos pela noite, continuam intactos, apesar de mortos, à maneira de um grande animal que, preso e sepultado nos gelos polares, assim se conserva durante largos períodos. Fim da observação número 28. Continuação da narrativa. O primeiro a despertar para a vida ativa é o plástico Akasha, o pai-mãe, o espírito e a alma do éter, ou seja, o plano do círculo. O espaço é chamado a mãe antes de sua atividade cósmica e pai-mãe no primeiro estágio de seu despertar. Na Cabala ele é também pai-mãe-filho. Mas, enquanto na doutrina oriental constitui estes o sétimo princípio do universo manifestado, ou Atma Buddhi Manas, espírito, alma, inteligência, ramificando-se e dividindo-se a tríade em 7 princípios cósmicos e em 7 princípios humanos, na Cabala oriental dos místicos cristãos correspondem à tríade ou trindade, e então os seus ocultistas ao Jeová macho-fêmea, Jah-Havá. Nisso consiste toda a diferença entre as trindades esotéricas e cristãs. Os místicos e os filósofos, os panteístas orientais e ocidentais, sintetizam sua tríade pré-genética na abstração divina pura.
os ortodoxos as antropomorfizam. Hiranyagarbha, Hari e Sansara. Observação número 29. Isto é, Brahma, Vishnu e Shiva. Fim da observação número 29. Continuação da narrativa. As três hipóteses do espírito que se manifesta, o espírito do Espírito Supremo, título sob o qual Prithvi, a Terra, saúda a Vishnu em seu primeiro avatar. São as qualidades abstratas e puramente metafísicas da formação, da conservação e da destruição. São também os três avastas, hipóstases, divinos daqueles que não parecem com as coisas criadas. Achyuta, nome de Vishnu. Os cristãos ortodoxos cidem a sua divindade pessoal criadora em três pessoas distintas e não admitem divindade superior. Esta última, em ocultismo, é o triângulo abstrato. Para o ortodoxo, é o cubo perfeito. O Deus Criador, ou antes, a coletividade dos deuses criadores, é considerado pelo filósofo oriental como Bhranti Darshnata, falsas aparências, algo concebido em razão de aparências enganosas como uma forma material, e que se explica como proveniente do conceito ilusório da alma humana pessoal e egoísta, o quinto princípio inferior. Tudo isso foi expresso de maneira bastante feliz na tradução corrigida que aparece nas notas de Fitzgerald sobre a versão de Wilson do Vishnu Purana. Brahma, em sua totalidade, possui essencialmente o aspecto Prakriti, tanto evolucionado como não evolucionado, Mulam Prakriti, e também o aspecto do espírito e o do tempo. O espírito, ó tu, duas vezes nascido, é aspecto principal do Brahma Supremo. Observação número 30. Spencer, apesar de, tal como Schopenhauer e von Hartmann, exprimir somente um aspecto dos antigos filósofos esotéricos e, portanto, conduzir seus leitores à lúgubre região da desesperança agnosticista, assim formula reverentemente o grande mistério. O que permanece imutável em quantidade, embora sempre cambiante nas formas, sob estas aparências sensíveis que o universo nos apresenta, é um poder desconhecido e incognoscível, que nos vemos obrigados a reconhecer como ilimitado no espaço e sem começo nem fim no tempo. Só a teologia pretensiosa se atreve a medir o infinito e a descerrar o véu que cobre o insondável e o incognoscível. Jamais o faz a ciência, nem a filosofia. Fim da observação número 30, continuação da narrativa. O aspecto seguinte é duplo. Prakriti, evolucionado e não evolucionado, e o último é o tempo. Cronos, na teogonia grega, também é representado como um deus ou agente engendrado. No simbolismo sagrado, aquele período do despertar do universo figura como um círculo perfeito, com um ponto, raiz, no centro. Era o signo universal. Também o encontramos na Cabala. Entretanto, a Cabala ocidental atualmente, nas mãos dos místicos cristãos, o ignora por completo, apesar de achar-se claramente assinalado no Zohar.
Estes sectários começam pelo fim. Tomam como símbolo do Cronos pré-genético a cruz inscrita no círculo, que dominam a união da rosa e da cruz, o grande mistério da geração oculta, que onde provém o nome Rosa Cruz. É o que se pode depreender de um dos mais importantes e bem mais conhecidos dos seus símbolos, o qual até hoje não foi jamais compreendido, inclusive por parte dos místicos modernos. O do pelicano que dilacera seu próprio peito para alimentar os 7 filhos, em verdade, um credo dos irmãos Rosa-Cruzes diretamente originado da doutrina secreta oriental. Brahman, neutro, é chamado Kalahamansa, que significa, conforme explicação dos orientalistas do Ocidente, o cisne eterno, ou o ganso, e assim também Brahma, o Criador. Com isto se comete um grande erro. É a Brahman, neutro, que se deve aplicar o nome de Hansa Vahana, o que usa o cisne como veículo, e não o Brahma, o Criador. Este último é o verdadeiro Kalahansa, ao passo que Brahman, neutro, é Hansa e Ahansa, como será esclarecido nos comentários. Tenha-se presente que os termos Brahma e Parabrahman são aqui empregados não porque pertençam à nossa nomenclatura esotérica, mas simplesmente por serem mais familiares aos estudantes ocidentais. Ambos são perfeitamente equivalentes aos nossos termos de 1, 3 e 7 vogais, que correspondem ao todo uno e ao uno, todo em tudo. Tais são os conceitos fundamentais em que assenta a doutrina secreta. Não é esta a ocasião própria para fazer-lhes a defesa ou dar provas de sua razão de ser. Nem podemos tampouco deter-nos em demonstrar que, em verdade, se acham eles no fundo de todos os sistemas de filosofia digno deste nome, embora por vezes sob enganosas aparências. Quando o leitor os houver compreendido claramente e percebido a luz que apargem sobre todos os problemas da vida, mas nenhuma identificação se tornará necessária, pois a verdade lhe saltará aos olhos, tão evidente como a luz do sol. Passo, assim, ao assunto que tratam as instâncias apresentadas neste volume, fazendo-as preceder de um pequeno esforço a fim de facilitar o trabalho do estudante e dar-lhe, em poucas palavras, uma visão panorâmica dos conceitos que ali se expõem. A história da evolução cósmica, tal como figura nas instâncias, é, em certo sentido, a fórmula algébrica abstrata da mesma evolução. Não deve o leitor, por isso, esperar que nelas se encontre a explicação de todas as fases e transformações verificadas desde os primeiros passos da evolução universal até o nosso estado atual. Dar semelhante explicação seria tão impossível ao escritor quanto incompreensível àqueles que se não acham ainda em condições de penetrar sequer na natureza do plano de existência ao em que tem, por enquanto, confinada em sua consciência. As instâncias oferecem uma fórmula abstrata que se aplica mutatis mutandis a toda a evolução. A de nossa diminuta Terra, a da cadeia planetária e a que pertence à Terra, a do universo solar, no qual se integra esta cadeia, e assim sucessivamente em escala ascendente, até onde a nossa mente se vê compelida a deter-se, exausta
em sua capacidade. As 7 estâncias expostas neste volume representam os 7 termos desta fórmula abstrata. Referem e descrevem os 7 grandes estádios do processo evolutivo que os Puranas mencionam como as 7 criações e a Bíblia como os 7 dias da criação. A instância 1 descreve o estado do todo uno durante o Pralaya, antes do primeiro movimento da manifestação em seu despertar. Basta refletir um momento para compreender que tal estado não pode ser expresso senão simbolicamente, pois é impossível defini-lo. E até mesmo o símbolo tem que ser negativo, porque, em se tratando do estado do absoluto per se, não pode comportar nenhum dos atributos que nos servem para descrever os objetos em termos positivos. Daí a razão por que tal estado só pode ser sugerido por meio da negação de todos aqueles atributos mais abstratos, que os homens mais pressentem do que propriamente percebem, como o limite máximo a que podem chegar o seu poder de concepção. A instância 2 refere-se a um estado que para a inteligência ocidental é quase tão idêntico ao descrito na primeira instância, que a explanação das diferenças exigiria por si só um tratado. Convém, portanto, deixar à intuição e às faculdades superiores do leitor o assimilar, até onde seja possível, o significado das frases alegóricas que ali se encontram. Em verdade, deve-se ter presente que estas instâncias falam mais às faculdades íntimas que à inteligência ordinária do homem físico. A instância 3 descreve o despertar do universo para a vida após o pralaya. Mostra o emergir das mônadas do seu estado de absorção no uno. É o primeiro e o mais alto estádio na formação dos mundos, podendo aplicar-se ao termo mônada tanto aos vastos sistemas solares como ao átomo mais íntimo. A instância 4 expõe a diferenciação do germe do universo na hierarquia centenária de poderes divinos conscientes, que são as manifestações ativas da suprema energia una. São eles os construtores e os modeladores. Numa palavra, os criadores de todo o universo manifestado, no único sentido em que se faz inteligível o nome de Criador, dão forma ao universo e o dirigem. São os seres inteligentes que ajustam e controlam a evolução, encarnando em si mesmo aquelas manifestações da lei una que conhecemos como leis da natureza. Genericamente são chamados Dhyan Kohans, embora cada um dos diversos grupos tenha sua denominação própria na doutrina secreta. Na mitologia hindu, essa fase de evolução é conhecida como criação dos deuses. A instância 5 apresenta o processo da formação do mundo. Em primeiro lugar, matéria cósmica difusa, depois o torvelinho do fogo, primeiro estádio da formação de uma nebulosa. A nebulosa se condensa e depois de passar por várias transformações, forma um universo solar, uma cadeia planetária ou um simples planeta, conforme o caso. A instância 6ª indica as fases subsequentes da formação de um mundo, descrevendo a evolução deste mundo até o seu 4º grande período, que corresponde àquele em que vivemos presentemente. A instância 7
dá prosseguimento à história e traça a descida da vida até o aparecimento do homem. E assim termina o livro primeiro de A Doutrina Secreta. O desenvolvimento do homem, desde que surgiu sobre a Terra na presente ronda até o estado em que hoje se encontra, constitui a matéria do livro segundo. As instâncias que formam a tese de todas as seções estão reproduzidas mediante sua tradução em linguagem moderna. Apresentá-las no estilo arcaico do original, com suas expressões e termos enigmáticos, seria complicar e dificultar o assunto de maneira mais inútil. Fazemos intercalar fragmentos das traduções chinesas, tibetanas e sânscrita do texto original em censar dos comentários e glosas acrescentando ao livro de Zhang, sendo esta a primeira vez que essas traduções são vertidas em uma língua europeia. É quase desnecessário dizer que tão somente parte das 7 instâncias são aqui mencionadas. A publicação completa não as tornaria compreensíveis para ninguém, à exceção de alguns ocultistas mais graduados. A própria autora, ou melhor, a humilde redatora destas linhas, não entende mais que os profanos aqueles trechos suprimidos. Para facilitar a leitura do livro e reduzir ao mínimo as notas ao pé das páginas, considerou-se útil dispor textos e comentários uns após outros, empregando onde quer que se fizesse necessário nomes sânscritos e tibetanos, de preferência aos originais, o que só trará benefício à compreensão, tanto mais que esses nomes são todos aceitos como sinônimos e os últimos são usados apenas entre os mestres e os seus chelas, discípulos. Assim que é, se houvéssemos de traduzir o primeiro versículo empregando unicamente os substantivos e expressões técnicas que constam em uma das versões tibetanas e censar, teríamos literalmente o seguinte: Tou Ak En Zi Jiu dormiu 7 Korlo Zod Manas Ziba todo Neuk Seio Konsh Hok No Tian Kan não Lha Chokan não Tembrel Jugniu não Dharmakaya cessou Chichen Shang não havia chegado a ser Barnang e Zaz e Nokvon Id somente Tok Ok In Sin na noite de Sunchang e Yong Grub para Nirpanã, etc. e etc. Tudo isso soaria como um verdadeiro abracadabra. Como esta obra foi escrita para esclarecimento dos estudiosos de ocultismo e não para os filósofos, evitaremos o uso de termos estrangeiros sempre que possível. Ficam somente as palavras intraduzíveis que não se compreendam sem uma explicação, mas todas elas constarão em sua forma sânscrita. Não é preciso recordar ao leitor que tais palavras são, em quase todos os casos, o resultado da última evolução daquela língua e pertencem à 5ª raça raiz. O sânscrito, tal como hoje se conhece, não era falado pelos atlantes, e a maior parte dos termos filosóficos empregados nos sistemas da Índia e posteriores ao período do Mahabharata não figuram nos Vedas nem nas instâncias originais, e sim os respectivos equivalentes.
O leitor não teósofo pode, se bem lhe parece, ver em tudo o que se segue não mais que um conto de fadas, ou, quando muito, uma especulação de sonhadores, destituída de provas, ou ainda uma nova hipótese entre outras tantas científicas passadas, presentes e futuras, algumas já condenadas, outras em posição de simples expectativa. Esta hipótese, em todo caso, não é menos científica do que muitas das teorias a que se empresta semelhante caráter, mas é certamente mais filosófica e mais provável. Dado o grande número de comentários e explicações necessárias, as notas e referências são consignadas pela forma usual ao pé das páginas e assinaladas com letras e sentenças que devem ser comentadas. Alguns temas adicionais constam dos capítulos que tratam do simbolismo, juntamente com informações não raro mais desenvolvidas que as dos comentários. Fim do proêmio e introduções.